Olá e boas-vindas à nossa investigação detalhada de hoje. Eu estou muito animada para essa análise porque nós vamos destrinchar um documento que basicamente desafiou a história, a geografia e a própria linha do tempo da exploração humana. Literalmente virou tudo do avesso, né? Exatamente. O nosso foco hoje é um mapa desenhado em 1513, que supostamente mostra a costa da Antárquida séculos antes de o continente ser oficialmente avistado. E com um detalhe muito intrigante, sem nenhum gelo. A nossa missão nesta análise aprofundada é justamente separar o que é fato histórico genuíno daquelas inúmeras teorias sobre civilizações perdidas que surgiram ao longo das últimas décadas. Tem muita coisa. Tem sim. Para isso, a gente trouxe uma base documental bem densa. Temos desde análises cartográficas da Grécia Antiga e registros super meticulosos do Império Otomano, até os diários de Cristóvão Colombo, dados geológicos modernos sobre o fundo dos oceanos e, claro, o controverso livro Maps of the Ancient Sea Kings, do Charles Hapgood. Nossa, entender a trajetória desse pedaço de pergaminho é tipo a aula magna perfeita sobre pensamento crítico. A gente vive numa era de desinformação pesada, onde qualquer dado anômalo pode rapidamente se transformar numa teoria da conspiração gigantesca. Com certeza. E a forma como esse mapa gerou hipóteses sobre, antigos astronautas e a mítica Atlântida ilustra perfeitamente como a mente humana busca padrões. A gente vê exatamente o que deseja ver, né? Exato. Mas para entender o mito que se formou em torno do documento, a gente precisa voltar ao momento em que ele ressurgiu na história moderna. O ano é 1929, em Istambul. Aham. O Palácio de Topkapi, que por séculos foi o centro nervoso do Império Otomano, estava passando por uma enorme conversão para se tornar um museu secularizado. Isso sob a nova República Turca. Aí, o diretor de museus, o Dr. Halil Edham, convida um teólogo alemão, o Gustav Deissmann, para vasculhar a biblioteca do palácio e catalogar manuscritos antigos que tinham sido meio que negligenciados. E é bem no meio desse esforço colossal de limpeza, sabe? Perdido num maço de materiais completamente ignorados, que eles encontram um pergaminho feito de pele de gazela. Ninguém ali imaginava que esse achado ia virar o mundo da cartografia de ponta cabeça. Ninguém mesmo. E o autor desse documento foi um homem nascido como Muhyiddin Piri, lá por volta de 1465. A história conhece ele pelo título de Piri Reis, sendo reis o termo em turco-otomano para almirante. Mas a trajetória dele não foi a de um acadêmico convencional, confinado numa biblioteca, estudando em silêncio. Longe disso. Piri Reis começou a vida no mar como um corsário, que na época era essencialmente um pirata sancionado pelo Estado. Ele navegava ao lado do tio dele, o temido Kemal Reis. E eles não estavam brincando de navegar. Não. Juntos eles travaram batalhas brutais pelo controle do Mediterrâneo contra frotas espanholas, venezianas, genovesas. Eventualmente, essa experiência brutal de combate e navegação tática fez com que o Piri Reis fosse formalmente integrado à Marinha Otomana. Ele até desempenhou um papel crucial na conquista do Egito em 1517. É muito fascinante pensar que a cartografia daquela época era forjada no meio do fogo cruzado. Não era teoria, era sobrevivência. E esse homem de ação teve um fim que contrasta muito duramente com o legado intelectual que ele deixou. Foi trágico? Muito. Depois de uma vida inteira dedicada a expandir as fronteiras do Império, Piri Reis, já aos 90 anos de idade e comandando frotas no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico, caiu numa armadilha política feia. O clima na corte não era fácil. Após uma campanha que não deu certo contra os portugueses, governadores otomanos no Egito acusaram ele de covardia e disseram que ele estava tentando proteger os próprios espólios de guerra. O sultão ordenou a execução. Um dos maiores navegadores de seu tempo foi decapitado aos 90 anos devido a intrigas da corte. É um fim brutal demais, mas pelo menos o trabalho dele sobreviveu à fúria do próprio império. É importante notar, porém, para quem acompanha a gente, que o famoso mapa de 1513 é apenas um fragmento, tá? Ah, sim, um pedaço. Isso, que a gente tem hoje mede cerca de 87 por 63 centímetros, o que representa só um terço do trabalho original.
Trata-se de uma carta portulana medieval, focada ali na bacia do Oceano Atlântico e delineando as costas da Europa, África e América do Sul. E para quem está visualizando mentalmente agora, uma carta portulana é muito diferente do que a gente vê no Google Maps hoje. Não existem aquelas linhas retas de latitude e longitude formando uma grade perfeita, bonitinha. Em vez disso, o mapa é dominado por elaboradas rosas dos ventos. E dessas rosas irradiam dezenas de linhas de rumo cruzando os oceanos. Era um instrumento prático, desenhado estritamente para a realidade violenta do mar. O navegador usava uma bússola magnética e seguia essas linhas geométricas para estimar a rota e a distância. A matemática por trás disso era complexa e super tátil, né? Pensada para alguém no convés de um navio balançando no meio do Atlântico, não para um teórico numa escrivania confortável. Exatamente, era pura praticidade. Ok, vamos destrinchar isso, porque a conexão histórica que o próprio Piri Reis faz no mapa é de explodir a cabeça. O pergaminho é cheio de notas marginais escritas em turco otomano. E numa dessas notas, ele declara ter usado, para a parte ocidental do mundo, um mapa desenhado por ninguém menos que Cristóvão Colombo. Pois é. Ele, o que é mal, capturou um marinheiro espanhol durante um engajamento naval no Mediterrâneo. Esse prisioneiro tinha participado de 3 das viagens de Colombo ao Novo Mundo. Nossa, o cara estava no lugar certo ou errado na hora certa? Verdade. E para salvar a própria vida, ou talvez barganhar um tratamento um pouco melhor no cativeiro, o espanhol entregou aos captores não apenas informações verbais, mas o conhecimento geográfico direto que o Colombo usou para navegar pelo Caribe. Mas espera aí, faz sentido um simples marinheiro capturado no Mediterrâneo carregar consigo informações tão sigilosas assim? A cartografia de ponta do século XVI era tipo o equivalente moderno a códigos de lançamento nuclear. As potências ibéricas guardavam esses dados a 7 chaves. É um questionamento super válido e amplamente debatido por historiadores da cartografia até hoje. O marinheiro capturado provavelmente não tinha um mapa mestre do Colombo no bolso da calça. Contudo, numa época sem instrumentos modernos, os pilotos navais sobreviviam memorizando rotas, correntes e formatos de litorais, ou carregavam rascunhos práticos em diários de bordo mais rudimentares. Entendi. Então foi uma transferência oral e de rascunhos. Isso. O que chegou ao Piri Reis foi uma amálgama dessa inteligência naval em primeira mão. E o mais valioso de tudo isso é que o mapa original do próprio Colombo está perdido para a história. Não existe mais. O pergaminho de Piri Reis é, de fato, a única janela visual remanescente para entendermos as convicções e os erros colossais que Colombo cometeu. O que é fascinante aqui é o seguinte, ver como a teimosia de um único homem distorceu a geografia. No extremo noroeste do pergaminho de Piri Reis, a ilha de Cuba não é desenhada como uma ilha. Ela parece como uma península maciça conectada diretamente à América Central. E o motivo disso existir no mapa otomano é puramente o ego gigantesco de Cristóvão Colombo. É uma loucura. Durante a segunda viagem, em 1494, explorando a costa sul de Cuba, Colombo se recusou a aceitar que não tinha chegado à Ásia continental. A convicção do cara era tamanha que ele ordenou que um escrivão visitasse cada navio da frota. Ele obrigou toda a tripulação a fazer um juramento legal e formal de que Cuba era um continente e não uma ilha. E a pena para quem quebrasse esse juramento era absurda, né? Os documentos da época atestam que qualquer membro da tripulação que ousasse dizer depois daquilo que Cuba era cercada por água, receberia uma multa de 10.000 maravedis. O que era muito dinheiro. Representava uma verdadeira fortuna que um marinheiro comum levaria décadas de trabalho braçal para juntar. E como se a ruína financeira não fosse o bastante, o infrator também teria a língua cortada. Literalmente. Sem pestanejar. Quem não assinaria, né? E essa transmissão de dados baseada puramente na tirania moldou a cartografia do outro lado do mundo. E a influência das ideias de Colombo no mapa otomano não termina aí, não. Tem mais? Tem a ilha de Hispaniola, que hoje abriga o Haiti e a República Dominicana. Ela foi desenhada de uma forma superdimensionada e orientada num eixo norte-sul muito bizarro. E a razão?
Colombo acreditava veementemente que espanhola era a mística Cipango. O rico Japão descrito pelo Marco Polo. Exato, descrito séculos antes. Como a tradição ditava que Cipango tinha uma orientação vertical no oceano, o mapa de Piri Reis a desenhou exatamente assim, para bater com o mito do Colombo. Ele forçou a realidade a se curvar ao mito. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa mistura de relatos reais e antigas projeções mitológicas é justamente o que dá origem à maior controvérsia moderna sobre esse mapa. Se a gente olhar para a base do pergaminho, tem uma massa de terra contínua que quase toca a América do Sul e se estende para o leste, ao longo de todo o fundo do Oceano Atlântico. Essa linha costeira foi o estopim para uma verdadeira revolução do pensamento alternativo no século XX. Totalmente. A faísca foi acesa primeiro pelo engenheiro Arlington Mallory e posteriormente transformada num incêndio pelo historiador Charles Hapgood. Em 1966, o Hapgood publicou o livro Maps of the Ancient Sea Kings, argumentando que aquela massa de terra na parte inferior do mapa de 1513 era a terra da Rainha Maud, uma região da Antártida. Só que o problema cronológico aí é evidente. A Antártida só teve a sua plataforma de gelo oficialmente avistada em 1820 por exploradores russos e britânicos. Exato. Estamos falando de uma lacuna de 300 anos. E para resolver esse quebra-cabeça temporal, o Hapgood propôs que o almirante otomano compilou seu trabalho a partir de mapas originais antiquíssimos, traçados por uma civilização global extremamente avançada durante a última Era do Gelo. Uma civilização da Era do Gelo. Isso. Segundo a hipótese, esses navegadores antigos mapearam o continente antártico antes dele ser engolido por quilômetros e quilômetros de gelo. E a espinha dorsal desse argumento do Hapgood repousava sobre um evento científico real, né? Sim, em 1949 ocorreu a Expedição Antártica Norueguesa-Britânica-Sueca. E esses cientistas usaram sondagens sísmicas. Eles basicamente detonavam explosivos na superfície e mediam um eco para mapear pela primeira vez a topografia rochosa que existe por baixo daquele manto gigantesco de gelo da Antártida. E aí o Hapgood pegou esses dados... Ele pegou esses dados sísmicos modernos, criou um complexo sistema de projeção de grade para compensar as distorções do pergaminho do Piri Reis e concluiu que o contorno desenhado em 1513 correspondia perfeitamente ao leito rochoso subglacial revelado em 1949. O impacto disso na cultura pop foi absurdo, foi massivo. Essa ideia abriu as comportas para autores como o Erich von Däniken argumentarem que apenas tecnologias de voo e talvez alienígenas poderiam ter mapeado as costas antes do gelo. Voo na antiguidade, pois é. Outros viram no mapa a prova incontestável de Atlântida, ou até de teorias catastróficas de deslocamento da crosta terrestre. A narrativa de que navegadores ancestrais possuíam algum equivalente antigo à tecnologia de sonar se tornou um fenômeno editorial. Vendeu muito livro. Vendeu demais. Mas se a gente conectar isso ao cenário geral do escrutínio científico rigoroso, a hipótese de Hapgood simplesmente desmorona sobre o peso da geofísica moderna. Desmorona rápido. A primeira grande falha na correlação que ele fez com a pesquisa sísmica de 1949 é a ignorância sobre um fenômeno chamado ajuste isostático. Que é um conceito geológico fundamental, mas frequentemente ignorado em discussões mais leigas, né? Exatamente. O que acontece é que a crosta terrestre é flexível. Ela não é rígida. O manto de gelo da Antártida pesa bilhões de toneladas. E esse peso esmagador empurra a massa continental rochosa para baixo, afundando a Terra de verdade. Como se fosse um colchão afundando com o peso de uma pessoa. Perfeita analogia. Se esse gelo derretesse magicamente hoje, ou se imaginarmos a Terra antes desse gelo se formar, a crosta continental sofreria um rebote isostático. Ela se elevaria significativamente e alteraria completamente as linhas costeiras. Faz todo sentido. E o Hapgood comparou o mapa de 1913 com a topografia rochosa afundada de 1949. O que significa que ele estava comparando o desenho com uma linha costeira que nunca existiu ao ar livre, sem gelo,
porque a simples presença do gelo é o que criou aquele formato específico por meio da pressão. É um erro de premissa gigantesco, sem falar nos dados estratigráficos modernos. Porque a análise de núcleos de gelo, que para quem não sabe são aqueles cilindros profundos perfurados na calota polar, contendo o registro atmosférico antigo da Terra, mostra de forma conclusiva que a Antártida não esteve livre de gelo há meros 10 mil anos, como Hapgood sugeria. Nem perto disso. O continente está sobre uma espessa camada de gelo há pelo menos 10 a 14 milhões de anos. Nenhuma civilização humana, avançada ou não, estava lá para mapear isso. O ser humano nem existia. O que nos obriga a voltar à pergunta prática, né? Se não é a costa da Antártida, o que o almirante otomano desenhou na parte inferior do pergaminho afinal? Boa pergunta. E a comunidade acadêmica em História da Cartografia aponta para uma resposta que envolve muita política e também as limitações de design gráfico do século XVI. A massa de terra ao sul é quase certamente uma continuação da costa da América do Sul. Brasil e região? Isso. A precisão do mapa é notável até as coordenadas que hoje correspondem à região de Cananéia no Brasil. Além daquele ponto, o conhecimento das frotas europeias da época se tornava pura especulação. E entra em jogo a manipulação deliberada da cartografia por parte dos impérios. No século XVI, desenhar um mapa era traçar fronteiras políticas internacionais. O Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, dividiu o mundo recém-explorado entre Espanha e Portugal, através de um meridiano imaginário. E tudo a leste dessa linha pertencia a Portugal. E aí que tá o pulo do gato. É muito plausível que os mapas portugueses que o próprio Piri Reis atesta ter utilizado como fontes tenham intencionalmente curvado e distorcido as massas de terra da parte inferior da América do Sul em direção ao leste. Entendi, para garantir que ficasse do lado deles da linha. Exatamente. Dessa forma, qualquer nova terra descoberta ao sul, como a eventual passagem da Patagônia, pareceria recair com segurança dentro do território legal reivindicado por Portugal. Espertos. Muito. E além dessa manobra geopolítica, a simples realidade física de trabalhar com pele de gazela. Cartógrafos medievais odiavam deixar espaços em branco no material. Quando a costa descia demais e o pergaminho acabava, era prática comum simplesmente dobrar a linha costeira ao longo da borda inferior do material, só para poder encaixar toda a informação disponível sem desperdiçar espaço. A escassez de escasso ditando a geografia mundial. E o Piri Reis próprio documentou com extrema transparência o método dessa compilação dele. Ele deixou escrito que usou cerca de 20 mapas de referência. 20 fontes diferentes. 8 desses mapas remontavam aos dias de Ptolomeu e Alexandre, o Grande, herdando todo aquele rigor matemático da cartografia clássica grega. Ele adicionou um mapa árabe, detalhando a Índia, e 4 cartas marítimas portuguesas novíssimas. O trabalho final é, na verdade, um esforço de inteligência militar de primeiro nível, costurando informações globais fragmentadas em um único painel coeso. E a prova definitiva de que a gente está olhando para a mente de um homem do século XVI e não para o trabalho de satélites alienígenas ou algo do tipo, está nas ilustrações que preenchem as margens do mapa. As ilustrações são incríveis. Empregou o imaginário tradicional dos bestiários árabes e europeus antigos. O mapa está repleto de figuras bizarras, como os blemes, que era uma raça mitológica de homens sem cabeça que teriam os rostos afixados diretamente nos seus torsos. E tem ilustrações de homens com rostos de cachorro dançando, tem unicórnios e vários animais fantásticos interagindo no meio da fauna real do Novo Mundo. Tem até a nomenclatura fascinante do oceano que está rotulado no mapa como ovo sano, que significa um ovo intacto, e isso encapsula a teoria islâmica medieval de que o mundo habitado e conhecido era uma massa de terra central, contida dentro de um oceano intransponível que envolvesse tudo, exatamente como a casca inquebrável de um ovo. É uma visão de mundo muito poética. Sim. O mapa é o registro visual, em tempo real, de uma transição de paradigma. É o esforço mental de um estudioso tentando forçar os recém-descobertos continentes das Américas para dentro daquele molde clássico, seguro e conhecido do velho mundo. Mas, sabe, esse foco exaustivo e muitas vezes sensacionalista em anomalias como a suposta Antártida no mapa de 1513, acaba fazendo uma grande injustiça ao legado real de Piri Reis.
Com certeza. Ele era muito mais que esse único mapa. Muito mais. Se a gente quiser entender a verdadeira magnitude da genialidade dele, a gente precisa afastar os olhos desse fragmento de pergaminho e focar na sua obra mais monumental. Ela foi compilada e revisada até o ano de 1526 e se chama Kitab al-Bahir, o que se traduz basicamente como o Livro do Mar. E esse livro não é uma compilação de teorias etéreas sobre o formato da Terra, né? É um manual brutalmente pragmático de sobrevivência marítima e de estratégia naval pura. Brutalmente pragmático é a definição perfeita. A história da produção da versão de luxo dessa obra é digna de um épico. O grão-vizir do Império Otomano, Ibrahim Pasha, estava navegando em direção ao Egito para reprimir uma rebelião severa. E o Piri Reis acompanhava ele. Uma violenta tempestade atingiu a frota e os obrigou a buscar refúgio na ilha de Rhodes. Sorte a nossa que choveu. Pois é. Durante os dias em que ficaram abrigados esperando o tempo melhorar, o Piri Reis mostrou seus rascunhos de navegação ao vizir. O nível de detalhe impressionou tanto que o vizir o instruiu a preparar uma cópia monumental e ricamente iluminada, cheia de detalhes em ouro, para ser apresentada diretamente ao sultão Suleiman, o Magnífico. E o sucesso desse livro tem um motivo claro. O Kitab al-Bahir aborda o principal gargalo logístico da supremacia naval no mar Mediterrâneo. Que não era vento? Não. As frotas otomanas e venezianas daquela época não eram compostas primariamente por enormes galeões movidos exclusivamente a vento, como a gente vê nos filmes de pirata. A força naval dependia pesadamente de galés e galeotas, que eram embarcações compridas e de baixo calado, projetadas para velocidade e manobrabilidade em batalhas costeiras. E a propulsão principal, sabe de onde vinha? Do braço humano? De centenas de homens remando exaustivamente. E a matemática da sobrevivência numa galé dessas era implacável. 300 homens remando num calor infernal do verão mediterrâneo consomem uma quantidade assombrosa de água doce diariamente. E água estocada em barris de madeira em porões quentes apodrece rápido. Apodrece em dias. O alcance de um império, então, não dependia apenas de canhões, dependia do acesso quase diário a nascentes costeiras seguras. Exatamente por isso que o Livro do Mar foca metodicamente nos portos, nas baías ocultas e, mais criticamente, nos pontos precisos onde frotas poderiam reabastecer os estoques de água potável ao longo das costas do norte da África, nas ilhas complexas do Mar Egeu e nas águas bem hostis da Itália. É um mapeamento de logística hídrica militar. Sim, e ele vai além. O Piri Reis chega a dissecar a fragilidade estratégica da República de Veneza, detalhando como a cidade-estado mais rica do Mediterrâneo, por estar construída sobre lagoas salobras, dependia precariamente do transporte contínuo de água doce que vinha do continente europeu. A inteligência naval descrita no livro atinge níveis de espionagem de filme. Ele não apenas mapeia os recifes de Messina, na Sicília, mas ele descreve as defesas subaquáticas deles em minúcias. Essa parte de Messina é genial. O porto era guardado por uma colossal corrente de ferro que cruzava toda a entrada da baía, escondida sob a superfície da água. Durante a noite, ou ao sinal de qualquer ataque inimigo, guinchos massivos esticavam essa corrente para cima, criando um bloqueio naval instantâneo. Isso destruiria o casco de qualquer galé otomana que tentasse uma invasão furtiva no escuro. Esse nível de pragmatismo ilustra o intelecto de um comandante que conhecia a textura física da guerra e do comércio marinho. Ele mapeava o mundo não para comprovar teorias esotéricas da antiguidade. Ele fazia isso para garantir que navios chegassem aos destinos, que evitassem naufrágios em rochas ocultas e que pudessem prevalecer contra as defesas impenetráveis das potências rivais. Então, o que tudo isso significa, no final das contas, para quem está nos acompanhando? Quando a gente analisa a totalidade dos elementos da cópia espetacular de O Livro do Mar, a assimilação da obstinação do Cristóvão Colombo por meio de prisioneiros de guerra, a distorção geopolítica da costa da América do Sul e o equívoco geofísico do Hapgood em relação à isostasia do manto antártico, chegamos a uma conclusão muito nítida. Muito clara. O mapa de 1513 não é, definitivamente, a prova de que viajantes do tempo ou civilizações avançadas da Era do Gelo percorreram o planeta.
Em vez disso, é uma cápsula do tempo perfeita. Ele flagra a humanidade num dos seus momentos de maior vertigem intelectual. É um momento de virada. É o instante exato em que a geometria meticulosa do mundo antigo, grego e islâmico, colide de frente com os relatórios caóticos, aterrorizantes e grandiosos da Era dos Descobrimentos. Isso levanta uma questão importante sobre a própria natureza da exploração humana. Porque, durante séculos, os pensadores clássicos argumentaram ferozmente pela existência de uma Terra Australis, um continente gigantesco e oculto no hemisfério sul. E não por terem evidências empíricas de que o continente existia, mas devido a uma necessidade quase filosófica de simetria. A busca por equilíbrio. Sim. Assumia-se que o globo terrestre precisava de uma enorme massa de terra na base para atuar como um contrapeso ao enorme peso das terras já conhecidas no hemisfério norte. O desejo humano de encontrar equilíbrio, de preencher o terror das áreas em branco do mapa com algo tangível e lógico, é avassalador. O Piri Reis, assim como os cartógrafos que vieram antes dele, sentiu a obrigação de conectar os pontos, de usar monstros sem cabeça ou curvar linhas litorâneas simplesmente para que o mundo fizesse sentido dentro das margens estreitas do conhecimento daquela época. Fica a reflexão final para todos nós, habitantes do século XXI, que andamos armados com telescópios espaciais e tecnologia GPS no bolso das nossas calças o tempo todo. É muito reconfortante olhar para trás e rir da tripulação de Colombo jurando, com medo de perder a língua, que o Caribe era uma extensão da China. Ou achar super pitoresco que mapas militares de alto nível fossem decorados com unicórnios e um oceano em forma de ovo. É fácil julgar do futuro, né? Mas o mapa de Piri Reis deve servir menos como uma curiosidade histórica para a gente apontar o dedo e mais como um alerta de humildade científica. Quantos dos intrincados modelos matemáticos que nós usamos hoje para tentar explicar a matéria escura no universo, ou os gráficos que a gente traça tentando desvendar os ecossistemas nas fossas mais profundas e inacessíveis dos nossos próprios oceanos, não passam de um esforço coletivo da nossa geração para curvar as bordas do desconhecido? Em que áreas fundamentais da ciência moderna a gente está apenas empurrando dados brutos para fazê-los caber no pergaminho estreito da nossa compreensão atual? Quais são as nossas terras australes que continuamos desenhando desesperadamente só para manter o equilíbrio das equações que, lá no fundo, ainda não sabemos resolver? É uma indagação que continuará ecoando muito depois que este nosso mergulho terminar. Muito obrigada pela companhia em mais esta exploração.